A gente muda de assunto agora para falar de saúde bucal. O assunto de hoje envolve idosos. Pois é, precisam de muitos cuidados. Para falar sobre isso, a gente traz agora o dentista Flávio Farias, que pode falar que tipos de cuidados os idosos precisam ter ali no dia a dia, com os dentes. Precisa ter algum cuidado especial? Bom dia, boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde. Então, quando nós vamos falar de terceira idade ou de quarta idade hoje em dia, que as pessoas elas têm uma longevidade de vida muito maior. O tratamento para um adulto é diferente de um tratamento para o idoso? Não. Localmente, é o mesmo tipo de tratamento que você vai fazer a um adulto, você propõe a um idoso. O que precisa ser avaliado? Se esse idoso tem algum comprometimento mecânico, se ele não tem uma capacidade de apreensão e de se cuidar e dar uma correspondência de cuidados boa, e se ele não tem nenhum fator de deficiência cognitiva, que isso realmente pode atrapalhar e desenvolver algumas doenças bucais pela falta de independência que ele possa ter. Então, o que você avalia num idoso? Você avalia também a independência dele frente ao cuidado que ele pode ter à sua boca. Tá certo. E quais são os problemas mais comuns da terceira idade, Flávio? Então, quando a gente fala de terceira idade, os problemas que mais acometem são os problemas periodontais. O que são os problemas periodontais? São os problemas gengivais, são as retrações da gengiva, as exposições das raízes. Então, o controle odontológico tem que ser muito grande, o controle de higienização tem que ser muito grande, porque o paciente pode ter muita sensibilidade dental por causa da exposição desse pedaço da raiz. Bom, e doenças e medicamentos, né, que os idosos costumam usar e ter mais, interferem na saúde bucal também? Isso é o mais importante de se falar, porque normalmente os pacientes, principalmente da quarta idade, né, que são de 80 anos para cima, eles tomam muitas medicações, principalmente antidepressivos. Existe também pacientes diabéticos, outros problemas sistêmicos. Mas o que causa, que eu falo muito, é a xerostomia, que o uso constante de medicamento, ele promove uma diminuição do fluxo salivar. Então, se a boca não tem a saliva, o que acaba acontecendo? O desenvolvimento dessas doenças bucais, ela se torna mais acelerada, porque a saliva é um fator protetor. Pacientes também portadores de dentadura, por exemplo, que usam dentadura, a ausência da saliva diminui muito a retenção da prótese. Então, a prótese ela fica bamba e ela acaba machucando, mas isso precisa realmente ser acompanhado. Agora, muitos idosos acabam perdendo os dentes. Por que isso acontece? Tem uma explicação? Isso é comum, Flávio? E como evitar? Durante muitos anos, você fala que uma pessoa que envelhecia, ela perdia dentes. Hoje em dia, não há justificativa para você perder dentes por causa da idade. O que acaba acontecendo é aquilo, muitas vezes a falta de coordenação motora, ou a falta de cuidados, ou a falta de comprometimento que o próprio idoso pode ter, e independência que ele tenha, faz com que as doenças se desenvolvam mais e leve ele à perda dental. A haver uma perda dental, mas isso não está associado, não é porque ele é idoso que ele obrigatoriamente ele precisa perder dentes. Então você consegue conservar seus dentes no decorrer da vida inteira, tá? Então isso é muito importante de lembrar, não é porque você é idoso que você precisa perder dente. O dente ele pode se manter até o final da vida. Claro, e existem tratamentos específicos para os dentes dos idosos? A manutenção tem que ser mais intensa, como deve ser feito? É o que depende muito mais dos fatores sistêmicos dele. Se ele tem um comprometimento mecânico, existem técnicas e adaptações que você pode fazer, principalmente nas escovas dentárias, para os próprios idosos consigam escovar. Senão, a gente precisa muitas vezes orientar os cuidadores, se eles vivem com cuidadores ou enfermeiros, que esses mesmos têm que fazer a promoção da saúde bucal dele. Porque o que a gente não consegue dissociar a boca do resto do corpo. Existe a possibilidade de começar uma infecção bucal que ela se torna sistêmica muito rapidamente, principalmente nessa terceira idade. Então, a consulta constante ao dentista é muito importante, porque ele vai verificar principalmente se aquele idoso está apto para cuidar da boca dele.